Prosseguindo então, aqui sobre o esboço que eu vou falar, nós temos alguns insetos atados em anzol número 16 e esse número 14. Vamos aqui entender melhor. Esses insetos pequenos aqui foram atados nesse anzol número 16, 4330 da Marine Sport, tá? Um anzol muito simplesinho. E esta tanajura aqui, atada no anzol Maruseigo número 14, tá? Que corresponde mais ou menos a um tamanho de anzol de padrão convencional, número 10, tá? Muito bem. Qual é o grande pulo do gato aqui? Implica-se em aproveitar o conceitual que nós já temos de atados de mosca para assim incrementar um padrão de asa, tá? Seja para uma Quedes, para uma Mayfly ou para uma Vespa, ou até para um cupim, ou uma grande formiga, como é o caso aqui, a gente conciliar o material que nada mais é do que a cartela de remédios, tá? Vamos então entender isso aqui, deslocando aqui para a lateral aqui, esses insetos, de forma que a gente possa entender que materiais então eu utilizei para assim aproveitar esses insetos para a pesca, tá? Esses no tamanho diminuto que estão, servem bem para a pesca de lambari. Analisando então o projeto, nós temos aqui alguns desenhos elaborados de forma a ter uma ideia geral da visão. Aqui a indicação do anzol, o anzol 4330, padrão 16, a cartela em si, tá? Esta cartela aqui, tá? De comprimidos alongados, que não teria muito a utilização para cabeças 3D, como já comentei. Mas uma seção dela pode ser aproveitada utilizando esse compartimento aqui, tá? Como eu fiz isso? Está detalhado aqui. Eu segmentei aqui para evidenciar a parte que eu vou usar e aqui, indicando com uma seta, eu mostrei o compartimento, que no caso é um material muito fino, leve, transparente e de acetato. Serve bem para a gente então subdividi-lo na parte superior aqui em duas partes, criando ou asas de cat, como foi o caso aqui dessas aqui, tá? Essas microquedes aqui, que são utilizadas para pesca. Utilizando então a asa com este material aqui, ó, tá? Ó, que eu estou descartando daqui, tá? Esse material, fazendo alguns cortes, nós temos a asa de Quedes. Muito bem. Quem faz uma asa de Quedes pode fazer uma asa de formiga, de vespa, de outros insetos em escalas pequenas, para uso geralmente em peixes como pequenas trutas, pequenas tilápias, o nosso grande guerreiro lambari e assim vai. Muito bem. Aqui tem então um processo construtivo dessa pequena formiga ou vespa, tanto faz, que consiste de um cilindro de EVA bem fininho, bem pequeno, tá? De forma que a gente modele e atravesse um nylon. Com esse nylon a gente aquece, faz aquela modelagem no calor e um pedaço pequeno, uma tirinha bem fininha de EVA com 3 penas de cerdas de avestruz, nós conseguimos então obter esse padrãozinho aqui bem simples para pesca, tá? Ó, bem pequenininho, bem simples para pesca. A cauda é móvel, tá vendo? Ó? A cauda é móvel, tá? Fica bem legal. Não atrapalha muito a ferrada porque ela consegue, ó, levantar devido ao nylon que compõe a parte interna. E a asa, se vocês conseguirem ver aí, é feita com esse material, tá? É um material bastante inusitado. Depois de cortar o comprimido, então, essa cápsula de comprimido aqui, esse material é bem fininho. Nós podemos, então, utilizar de várias formas. Cortando ao longo, criando aqui um shape triangular, de forma a subdividi-lo, né, em duas partes.
vai ser bem difícil de vocês conseguirem ver aí, mas subdividindo e dobrando, a gente consegue uma asa de Quedes. E se assim continuarmos o processo, podemos dividir completamente ao meio e, eliminando alguma parte aqui do material, nós obtemos uma asa que serve bem para um inseto como esse aqui, tá? Como o cupim que eu fiz aqui, ó, um cupim bem pequenininho. Então esse material descartado, olha aí, ele compõe pares de asa, bem interessante. Aqui nessa pequena mayfly e nessa outra formiga aqui, ó, todas aladas. Elas são diminutas, vocês acham que não têm a noção. Um anzol 16 praticamente é um inseto muito pequenininho, mas efetivo também para pesca de trutas, de pequenas tilápias, tá? E esta grande tanajura aqui, que nós temos atada no anzol 14, padrão Maruseigo, ela é feita com uma estrutura de um cilindro de EVA modelado no calor, cortado com a tesoura e modelado no calor. O tórax aqui também feito com um pequeno segmento de EVA e aqui a pena de galo fazendo aqui o efeito das perninhas, tá? As asas deste padrão muito simples de se atar é feita com material deste mesmo processo aqui que eu expliquei para vocês, tá? Que é essas partes aqui, ó, que a gente pode reciclar da nossa cartela de comprimidos, tá? Ela gera um padrão de asa que nós podemos fazer aí de vários modelos para modelos como esse aqui, tá? Como esse padrão aqui, que é utilizado para pesca, tá? Ou até para fazer uma mosca realística também, ou semi-realística, modificando então essa estrutura aqui de baixo, de cerdas de pena de galo, como estrutura plástica, tá? Isso vai ficar a critério. Já esses menores aqui, esta pequena formiguinha, bem miudinha, aí, ó, bem pequenininha, é feita com esse tipo de cilindro aqui de EVA, ó, retirado de um canudinho, né? É o mesmo processo que eu tiro este aqui maior, tá? Este aqui, por exemplo, tem mais ou menos o diâmetro do abdômen desta formiga aqui, tanajura, né? Nós podemos fazer nessa escala ou maior até um pouco. E este aqui, que é quase um mosquito aí, ó, é uma vespinha, foi feita dessa forma aqui, com um cilindrozinho desse. A gente corta esse cilindro aqui, só para vocês terem uma ideia, ele tem aproximadamente aqui, ó, em torno de 4 milímetros mais ou menos de diâmetro, tá? Com isso dá para fazer uma mosca inteira praticamente, tá? Como foi feito aqui o cupim, esse cupinzinho aqui bem pequenininho também, tá? Ó, feito com as asinhas retiradas desse material. E aí com a caneta, uma caneta num padrão à prova d'água, a gente faz aí uma pintura e engana bem. E como é um padrão bem pequenininho, serve para pegar aí lambari, truta e todos os outros mais, tá? Com isso nós fechamos então mais esse conceitual relacionado às cartelas de comprimidos.